Oi, pessoal, tudo bom? Olha aí, agora é química orgânica. Que maravilha, né? Química orgânica, a parte da química que estuda os compostos do carbono. Cai muito, Guga! Aí tu vai dizer, mas também tu sempre diz que cai muito, né? Não, mas é porque cai muito mesmo. Química orgânica, lembra? Hidrocarboneto, álcool, éter, fenol, éster. A gente vai revisar todas essas funções. Muito legal, né? Então, primeiramente, vem comigo para o slide. Olha aí, ó, hidrocarboneto. O que é hidrocarboneto? Hidrocarboneto é um composto formado, olha que lindo, exclusivamente por carbono e hidrogênio. Podia ser mais bonito? Não, né? Então, o hidrocarboneto é quando eu tenho apenas carbono e hidrogênio formado aquele composto ali. Então, vê bem, pessoal. Os hidrocarbonetos, eles podem ter cadeia aberta e podem ter cadeia fechada. A cadeia aberta, eles são alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos. E os de cadeia fechada, ciclano, cicleno e aromáticos. Aí olha que legal, vê que bom. Quando ele é cadeia fechada e é aromático, tudo bem. Quando ele é cadeia fechada e não é aromático, aí tu chama ele de, anota aí, alicíclico. Cuidado para não confundir com acíclico. Acíclico é o que é aberto, é não cíclico. Alicíclico. Alicíclico é quando ele é cíclico, mas não é aromático. Legal? Tranquilíssimo? Olha, o slide totalmente disponibilizado, tá? Todos os slides, pessoal. Quem quiser receber direto também comigo, pode mandar para o meu zap que eu mando direto, tá? 8196015274. Esse zap é aberto, tá? Meu telefone, pode mandar. Aí olha bem, pessoal. Olha que legal. O alcano, esse ano quer dizer que só tem ligação simples entre os carbonos. Eno é quando tem uma dupla entre carbonos. Ino é quando tem uma tripla. Dieno é quando tem duas duplas. Trieno tem três duplas. Então, para cada um deles, a gente vai precisar lembrar de um detalhezinho. Alcano é chamado também de parafina. Parafina que passa em prancha de surf. Por quê? Porque ele é pouco afim com a água, ou seja, não mistura com a água, né? Para você exatamente não escorregar. Alceno é chamado de oleofina. Aí cuidado para tu não achar a oleofina, então alceno é óleo. Não, alceno não é óleo não. Tá? Alceno é hidrocarboneto. Óleo é outro papo, é outro papo lá. Alceno tem aspecto oleoso, mas ele não é óleo. O alcino, chamado de hidrocarboneto acetilênico, porque vem do acetileno. E alcadieno ou dienos é da borracha. Quero todo mundo participando, mandando energia, hein? Então vamos lá, pessoal. Algumas características que são fundamentais para você entender hidrocarboneto. Primeiro, os hidrocarbonetos são apolares. Apolares são moléculas apolares, que não se misturam com água. Lembra, poxa, um dos hidrocarbonetos mais conhecidos é o alcano, que é o petróleo. Petróleo mistura com água? Não. Então, tu já sabe, se não mistura com água é porque é apolar. A água é polar, então ele é apolar. Aí você tem, ó, se a molécula é apolar, vê pessoal, vê como é passo a passo, passo a passo, passo a passo. Se ele é apolar, ele tem o quê? Uma interação por dipolo induzido, exatamente, ou também chamado de força de Van der Waals, tá? Muito fraca. Como a ligação é muito fraca, eles têm pontos de fusão e de ebulição muito baixos. Exatamente. Quando a ligação é mais forte, o ponto de fusão e ebulição é mais alto. Quando ela é mais fraca, o ponto de fusão e ebulição é mais baixo, que é o caso, tá? E outra, pessoal, óleo na água, petróleo na água, o que é que acontece? Ele boia ou afunda? Boia. Por quê? Porque ele é menos denso, né? Então eles são menos densos que a água. Outro detalhe importante é que não mistura com água. Então eles são insolúveis em água. Exatamente, são insolúveis em água. Não esqueça, tá? Quanto à reatividade, pessoal, alcano, baixíssima reatividade, pouco reativo. Alceno já é mais reativozinho, tá? E os ciclanos,
quando tem 3 ou 4 carbonos, são reativos que só a peste. Por quê? Porque eles têm uma tensão no anel. Tá? O anel é o ciclo deles, eles são muito tensos, então eles quebram com facilidade, o que dá muita reatividade. Esse slide aí é importantíssimo, tá? E aí eu falei, ó, quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. Vê, hidrocarboneto, qual é a interação dele? Ele é apolar, a interação dele é Van der Waals ou dipolo induzido, é a mais fraca. Por isso que eles têm ponto de ebulição tão baixos. É por isso que quando tu está num posto de gasolina, tu sente o cheiro da gasolina. Porque a interação dela é tão fraca que ela é muito volátil. Porque se a ligação é fraca, ele evapora com facilidade. Então, pessoal, lembrando, quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. Nesse caso, entre moléculas, qual é a ligação mais forte? Você vai ter íon dipolo, né, entre um íon e uma molécula polar. Depois vem ponte de hidrogênio, depois dipolo-dipolo, que é entre moléculas polares, e por último, Van der Waals. Então, os hidrocarbonetos são unidos por Van der Waals. Logo, como a ligação é mais fraca, eles vão estar, o quê, pessoal? Com pontos de ebulição mais baixos. Não é lindo? É lindo, né? Então, vamos lá. Vamos aqui, ó. Temos aí várias funções para você printar e se deliciar. Mas vamos começar falando de uma que é bem legal. Álcool. Álcool, isso mesmo. Álcool é quando eu tenho OH. Guga, o que é OH? OH é hidroxila. Vamos para o quadro comigo só um pouquinho, porque no quadro você consegue me ver um pouquinho melhor. Vem, quer vir para o quadro? Vamos para o quadro, vamos nos divertir, que eu vou mostrar todas as funções para você no quadro. Girando, olha aqui. Vê, pessoal. OH. OH, a gente chama isso, sabe de quê? Exatamente, hidroxila. Antigamente era chamado de oxidrila, viu? Bem antigamente. Então, ó, hidroxila, ela vai ser a função para 3 grupamentos. Primeiro, vê, se tiver ligado, pessoal, se tiver ligado a um carbono saturado, Guga, o que é carbono saturado? É o que só tem ligação simples. Por exemplo, aqui, ó. Cada tracinho desse representa uma ligação com hidrogênio, tá? Então, ó, aqui ele é saturado. Então, isso aqui é um álcool. Muito bem. Então, olha, o álcool é quando o OH está ligado a um carbono que só tem ligação simples, a um carbono saturado, certo? Agora, se eu tiver isso aqui, ó, sabe o que é isso aqui? Lembra? Muito bem, isso é um benzeno, né? Quando eu tenho OH ligado a um benzeno, isso é um fenol. Muito bem. Não é álcool não, é? Não. Se fosse álcool, o nome era álcool, né? É fenol, tá certo? OH ligado a um anel aromático. Muito ótimo, né? E se tiver ligado, olha que legal, pessoal, a um carbono que tenha dupla. Ó, o OH está ligado a um carbono e esse carbono tem dupla ligação. Então, agora ele é um enol. Então, veja, a hidroxila, se tiver ligado a um carbono que só tem ligação simples, ele é álcool normal, álcool. Se tiver ligado a um carbono que tem dupla, liga direto ao OH ligado a um carbono com dupla, aí ele é um enol. E se tiver ligado a um anel aromático, diretamente ao anel aromático, preso no anel aromático. Aí ele é um fenol, certo? Guga diz, isso aqui é o quê? O quê? Calma. Ah, entendi tua pergunta. Isso aqui, isso é um álcool. Oxê, mas não tem anel aromático? Tem, mas vê bem. Ele não está ligado ao anel aromático, ele está ligado ao quê? Ele está ligado ao carbono saturado. Entendeu? Ele só é um quê? Um fenol se o OH estiver ligado no anel. Ele não está ligado no anel. Mesma coisa é aqui, ó. Vê que legal. Esse é o melhor ainda. Agora é fenol de novo, né? É não. Isso não é fenol, não. Isso é um álcool cíclico. Oxê, tá ensinando errado, é, Guga? Tô não. Só era, ó, agora era aromático, ó. Se não tem a bolinha no meio, essa bolinha é o quê? Vai, eu quero escutar. Ressonância.
Deslocalização do elétron π no elétron da dupla. Então, olha para cá. Aqui é um álcool, o quê? Cíclico. É um álcool normal. Então, olha, cuidado, tá? Essa função aí é fundamental que a gente tenha na nossa mente. Outra coisa que eu quero que a gente lembre é isso aqui, ó. COOH. Guga, esse R é o quê? Esse R é o radical, é a cadeia, tá? E aqui, olha, R, COOR. E olha, pessoal, R, COOH. Oxê, não é a mesma coisa, não? Não. Tá? O primeiro, a gente diz, ó, isso aqui, ó, COO, o nome disso é carbonila. Não é bonitinho? Não é lindo? O nome disso é carbonila, tá? Aqui, ó, COOH, o nome disso é carboxila. Então é totalmente diferente, tá? Aqui, ó, carbonila e ali carboxila. Mas só que tem um detalhe. Quando a carbonila está num carbono primário, sim, tu quer lembrar o que é um carbono primário? Boa lembrança. Carbono primário é aquele que está ligado a um carbono. E carbono secundário? Está ligado a 2. E terciário? A 3. E quaternário? Adivinha? A 4. Então, vê, quando eu tenho ligado a carbono primário, o nome dessa função, que a gente pode escrever assim, ou Xó, tem que lembrar, tá? O nome disso é aldeído. Tá? Aldeído. Então, aldeído é carbonila em carbono primário. Se tiver ligado a carbono secundário, o que é carbono secundário? É aquele que está ligado a 2 outros carbonos. Aí, carbonila em carbono secundário, a função não é aldeído. A função agora é uma cetona. E se tiver COOH, aí é uma carboxila. Aí sabe como é o nome disso? Muito bem. Ácido carboxílico. Também pode ser escrito assim, né? COOH. Então isso aqui é um ácido carboxílico. Pessoal, preciso dizer que é fundamental fazer um print disso não, né? Vou até sair da frente, ó. Vou sair da frente para você fazer o print. Já fez? E agora vamos voltar para o nosso slide. Fez, olha aqui agora. Então vê, pessoal. Álcool, OH ligado a carbono saturado. Tá aí, ó. Metanol. Metanol. Veja. Metanol é o álcool que tem somente um carbono. Poxa, Guga, por quê? Porque quando tem um carbono é met. Quando tem 2 é et. Quando tem 3 é prop. Quando tem 4 é but. Lembra disso, de hidrocarboneto lá do começo? Então, esse álcool metanol, ele tem um problemão. Ele cega. Pessoal, sabe o que acontece? Ele tem a chama invisível. Ele é chamado também de espírito da madeira. Olha a bronca. O metanol, ele é confundido às vezes com o etanol. Etanol é o álcool etílico, é o do carro, é o da cachaça, tá bom? Então, aí você tem... Vou espirrar. Desculpa. Aí, olha bem. O etanol, ele pode ser usado tanto no carro como na bebida. É o mesmo, é, Guga? É, exatamente o mesmo. Mas não pode beber o álcool do posto não, viu? Álcool de posto tem benzeno, mata, viu? Depois eu explico por quê. Aí, pessoal, algumas pessoas sem limite na vida produzem bebida com metanol, porque o aspecto é muito parecido. E aí as pessoas que bebem ou morrem ou ficam cegas. E acontece muito, viu, no mundo. Muito, não é pouco não. Então, pessoal, o álcool é quando eu tenho OH ligado a carbono saturado. E aí tem um triozinho que a gente tem que lembrar, ó. Fenol. Quando é que eu tenho fenol? OH, que é hidroxila, ligada ao quê? Ligada ao anel aromático. Diretamente ligada, tá? Apresenta caráter ácido, tá? Na química orgânica. Apresenta caráter ácido na química orgânica, os fenóis. E enol.
Enol é quando o OH está ligado, o OH hidroxila está ligado a um carbono que tem dupla. Pessoal, vê bem, a cadeia pode ter dupla e o OH não está ligado a esse carbono com dupla. Então é um álcool insaturado. Mas se o OH estiver ligado diretamente no carbono da dupla, aí é um enol. E enol, anota aí no teu post-it. Enol é uma função instável. É uma função que quebra, produzindo. Se for um enol de carbono primário, produz um aldeído. Se for um enol de carbono secundário, produz uma cetona. Então, enol é uma função instável. Outra função fundamental para a gente é o éter. Éter, pessoal, que a gente tem que reconhecer as funções, tá? É quando eu tenho oxigênio entre carbonos. Oxigênio, somente o oxigênio entre carbonos, ele é um heteroátomo. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, o éter, ele é um heteroátomo, é um átomo diferente de carbono entre carbonos, no caso, o oxigênio. Um éter muito conhecido é o etoxietano, é o éter sulfúrico, que é usado, por exemplo, para produzir o anestésico, tá? Que não se usa mais, porque viciava, tá? O éter que viciava. E aí, pessoal, éter foi uma grande evolução na medicina, porque antigamente a turma era operada sem anestesia, viu? Só que com a evolução, hoje em dia tem anestésicos muito mais modernos, né? Não se usa mais éter. Éter é usado, por exemplo, para fazer loló. Então é proibida a venda do éter sulfúrico hoje em dia. Aldeído. Lembra que eu falei de aldeído agora? C-O em carbono da ponta, em carbono primário. O que é um carbono primário? É aquele que só tem um outro carbono ligado a ele. Então, vê bem, o aldeído, pessoal, é quando a gente tem o carbono ligado a um carbono primário, C-O ligado a um carbono primário. O aldeído, ele é uma função importantíssima e ele faz par com a cetona. O aldeído, carbono, C-O em carbono primário, cetona, C-O em carbono secundário. Aí vê que legal. Olha o aldeído para a gente entender bem direitinho. Um aldeído muito conhecido é o que tem um carbono só. O nome dele é met, que é um carbono só, e aldeído termina em al, então é metanal, tá? O metanal é também chamado de aldeído fórmico, que quando está em solução aquosa, recebe o nome de formol. Oxê, formol, formalina, é aquele que é usado para conservar peças de cadáveres, por exemplo, tá? Para os fetos também, tá? Então, metanal tem um cheiro extremamente chato, horrível, né? Muito abusadinho. Outro aldeído bem conhecido é o que tem dois carbonos, é o etanal, também chamado de acetaldeído ou aldeído fórmico. E aí eu queria falar de uma coisa. Pessoal, como é que a gente obtém aldeído? Tem aí no slide, por favor. Guarda isso, copia num post-it e prega em algum lugar bem importante. Álcool primário produz aldeído, que produz ácido carboxílico por oxidação. Aí tu vai dizer, por que isso é importante? Isso é o teste do bafômetro. Já ouviu falar? Então, pessoal, hoje em dia, né, uma multazinha de mais de R$4.000. Então, vê. O que é o teste do bafômetro? A pessoa bebe. Tomou etanol, álcool, etanol. Quando você sopra, o etanol vira etanal. E o etanol vira ácido etanóico. Então a brincadeira é ol-al-óico. Ol de álcool, al de aldeído e óico de ácido carboxílico. Então, etanol vira etanal, que vira ácido etanóico. Um ol vira propanal, que vira ácido propanóico. O que você tem como teste do bafômetro? Etanol virando etanal, que vira ácido etanóico. Lembrando que essa reação também acontece no vinho. Exatamente. O cara compra um vinho bem caro e vai lá, buquê de blá, 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 blá. Aí o que é que acontece? Abrir o vinho, tome, tá? Se for Quinta do Morgado, não se preocupe muito não, mas se for um vinho caro, tome. Por quê? Porque se você demorar, o álcool
vira aldeído, oxidando, né? Quando demorar é assim, deve deixar lá, né, um tempo, né? Demorar um dia, dois, não. E aí o aldeído vira ácido carboxílico. Aí a gente diz ácido etanóico, o ácido que vem do etanol, por oxidação, é o vinagre. Aí diz, eita, esse vinho avinagrou, bronca, né? Então lembra, tá? Oico. Álcool vira aldeído, que vira ácido carboxílico. É uma reação de oxidação de álcool primário. Aí, pessoal, não esquece, tá? É importante lembrar essa reação. Então, a gente já sabe que álcool vira aldeído, quando é um álcool primário, que vira ácido carboxílico. Guga, e se for um álcool secundário vira cetona, tá? Então, o que é um álcool secundário? É o que o OH está no carbono secundário. Ele vira uma cetona quando oxida. Então, álcool primário vira aldeído, álcool secundário vira cetona. A cetona mais conhecida é a propanona, que era o para tirar esmalte. Lembra? Exatamente. Era usada como removedor de esmalte. Então, pessoal, eu queria voltar aqui para o quadro para deixar bem claro essa questão do álcool primário e secundário. Vem comigo, vê que legal. Tá bonitinho o quadro, não tá? Vou precisar apagá-lo. Veja, o que foi que eu falei para vocês agorinha? Falei do teste do bafômetro, tá bom? Eu ia trazer aqui um bafômetro para a gente fazer um teste, mas aí o problema é como é que a gente vai voltar para casa, né? Não tem condições. Depois eu vou gravar em casa e botar um vídeo para vocês. Olha bem, é bem simples. O que danado é um álcool primário? Eu quero que isso fique bem claro, porque às vezes uma coisa fácil torna-se inacessível porque a pessoa não entendeu a base. Vê, álcool primário é o que o OH está ligado a um carbono primário. Então, vê, esse carbono que o OH está preso, ó, ele é um carbono primário. Por que um carbono primário? Porque ele está ligado a um carbono só. Então, é o etanol. Ol, porque é um álcool. Então, é o etanol. Tá bom? Aí, oxido, caba, bora, oxidou. Quando você oxida ele, esse oxigênio é para dizer que oxidou. Aí ele vira o quê? Com a mesma quantidade de carbonos, vira um aldeído. Aí agora, ó, virou o quê? Nal. Porque é aldeído. Tá vendo? E o etanol, ao oxidar, virou ácido etanóico. Então, pessoal, qual é a pegada? Ácido nóico, oico, de ácido. A terminação de álcool é ol, de aldeído é al e de ácido é oico. Lembrando para você que essa é a reação do bafômetro, que é a mesma reação que acontece aonde? Exatamente, no vinho. Agora, veja, se eu tiver um álcool secundário, o que é um álcool secundário? É o que o OH está ligado a um carbono secundário. Aqui, ó. Esse OH está ligado a um carbono, que esse carbono está ligado a dois outros carbonos, ó. Então, isso é um carbono secundário. Então, é o propan 2-ol. Por que 2? Porque o OH está no carbono 2. Lembra de nomenclatura, né? Então, propan 2-ol, ao oxidar, vai virar uma cetona com 3 carbonos. Como é o nome dela? Mesma coisa, prop, só que é uma cetona, então é propanona. Guga, e se for um álcool terciário? Aí ele não oxida, ele não tem como oxidar. Só lembrando, para você não esquecer disso, que é fundamental. Vem comigo. Se tiver um carbono, é met. Se tiver 2 carbonos, é et. Se tiver 3 carbonos, é prop. Se tiver 4 carbonos, o prefixo é but. Se tiver 5, é pent. Olha aí, o Brasil é penta. Se tiver 6, é ex. Se tiver 7, é hept. Se tiver 8, é oct. Se tiver 9, é non. Se tiver 10, é dec. Se tiver 11, um dec. Mas não precisa saber isso, não. Sabendo 5 ou 6, tu já resolve a tua vida escolar. Certinho? Então a gente viu que era álcool, viu que era éter, viu que era aldeído, viu que era cetona. Prontos?
Vamos voltar para o slide para a gente ver mais algumas funções. Olha aí. Agora, ácido carboxílico, fundamental. Ácido carboxílico C-OH ou COOH, né? Pessoal, é uma função que faz ponte de hidrogênio intra e intermolecular. Sim, Google, o que é que eu faço com essa informação tão importante? Tá tirando onda? É importante mesmo. Vê bem, quando eu tenho uma interação de ponte de hidrogênio, é uma interação mais forte. Então isso aumenta o ponto de ebulição. Álcool faz ponte de hidrogênio, fenol faz ponte de hidrogênio, ácido faz ponte de hidrogênio. Então esses compostos tendem a ter maior ponto de ebulição, ou maiores pontos de ebulição. Então o ácido, você tem, quando tem 2 carbonos, ele é o ácido etanoico, também chamado de ácido acético, ácido azedo, que é o ácido do vinagre, tá? Ali, pentanoico, quando tem 5 carbonos, met, et, prop, but, pente, ele é chamado de ácido valérico. Oxê, por quê? É da planta valeriana. E também tem o ácido benzoico, que é o ácido que tem em um remédiozinho bem conhecido da gente, que é o AS, tá? Então, vê bem, pessoal. A função ácido é uma função importante, entre outros motivos, porque dá origem ao éster. E aí, olha aí embaixo do teu slide o que é que tem. Bombom, jujuba, pirulito, né? Éster faz parte de um grupo chamado flavorizantes, que vem de flavors, né? Aroma mais sabor. Flavorizantes, aroma mais sabor. Pessoal, os ésteres, cuidado, o grupo funcional é C-O, O carbono. C-O, O hidrogênio é ácido. C-O, O carbono é o quê? É éster. Aí o que é que tu já deve estar pensando? O éster deve derivar do ácido. É verdade. Ácido mais álcool dá éster e libera água. Os ésteres, olha ali, eles formam as substâncias que na indústria são muito utilizadas, tá? Porque eles também produzem aromas e sabores artificiais. Então, biscoito, bombom, tudo que você tem de doce e tal, até salgado, vem de éster. Tem aroma de banana, aroma de baunilha, tem para todos os gostos, tá? Então, pessoal, o éster, ele é produzido a partir de uma esterificação, que é uma reação entre um ácido e um álcool, formando um éster e liberando a água. Agora eu queria falar de uma coisa que é fundamental sobre éster, que é uma reação chamada transesterificação. Que danada é isso, Buga? Pessoal, vê. Transesterificação é quando eu tenho a formação de um novo éster. A partir de quê? Preste atenção, preste atenção. Se eu pegar éster e álcool e reagir, sabe o que é que ele produz? Outro éster, outro álcool. Esse novo éster que ele produz é o biodiesel, que pode ser usado como diesel de motores de carros e tudo mais. Então veja, esse éster de partida, lembra que eu falei, éster mais álcool dá um novo éster e um novo álcool. Esse éster de partida, o inicial, ele vem de uma oleogenosa, que é uma planta, como por exemplo a palma, que é um cacto do interior, tá certo? Ou como o babaçu, tá? Ou como a soja. Então você pode pegar uma planta oleogenosa, reagir com álcool, vai dar outro éster, que é o biodiesel, e outro álcool. O importante é que você também entenda que onde é que eu tenho muito éster? Aí agora é importante também, na gordura, no óleo. E aí, meu povo, não esquece um detalhe que é fundamental, não. Vê que legal. Eu posso pegar a gordura queimada. Então imagine, McDonald's, Burger King, grandes hospitais, grandes restaurantes, tudo, até o da casa da gente. Você pode pegar o óleo, tá? Que é riquíssimo em ésteres, reagir com álcool e conseguir um combustível, tá? Que não ataca o meio ambiente, que é o biocombustível, e ainda tirar um álcool chamado glicerina, glicerol ou propanotriol. É glicerina que se usa em sabão, se usa em shampoo. Então, o que é o biodiesel?
é pegar um éster, chamado de triéster de ácido graxo, que tem aonde? Tem na gordura ou nas oleaginosas, né, que são plantas que têm óleo, reagir com um álcool, geralmente o metanol, produzindo o biodiesel e liberando o outro álcool. Essa é uma transesterificação. Guarde esse nome. Transesterificação é uma reação onde se produz um novo éster, que é o biodiesel, a partir de um éster de partida e um álcool. E ainda tem outra utilidade, que é uma reação chamada saponificação. Saponificação vem de sabão. Fazer sabão. Como é que a gente pode fazer sabão? Pega um éster, agora usa uma base, tá? Com hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, uma base forte. Aí forma um sal orgânico. Esse sal orgânico é o sabão. Entendeu? Então, eu também posso pegar gordura, posso pegar o óleo queimado e fazer sabão a partir do éster. Então, lembre-se, óleo e gordura tem muito éster, tá bom? Então, reações de esterificação. E aí, pessoal, tem mais algumas funções que a gente precisa saber identificar. Anidrido é quando eu tenho um grupamento desse tamanho. Geralmente nem cai em prova, porque é muito grande. É C dupla O, C dupla O. Então, aí eu tenho um anidrido. Aleto é quando eu tenho uma cadeia com carbonos e hidrogênios e um halogênio. Aí tu, oxê, o que danado é halogênio, Guga? Halogênio é da família 7A. Família flu, cloro, bromo, iodo e astato. Família 7A da tabela periódica, tá? E aí, pessoal, é fundamental que a gente lembre dessa pegada aí do quê? Do éster e das aminas que eu vou falar agora, certo? Então, éster é quando eu tenho o quê? C dupla O carbono. A partir do éster eu posso fazer o quê? Ácido mais álcool dando éster e água. Éster, que é gordura, mais base, forma sabão. E éster, gordura ou oleogenosa, né? Com álcool forma outro éster e outro álcool, que é o biodiesel, esse novo éster. E as aminas? Aminas é uma função que tem nitrogênio, tá? O radical ligado a NH2, ou apenas a N, ou apenas a NH. Na verdade, é o radical, que é a cadeia carbônica, ligado a um nitrogênio. Se tiver ligado a um NH2, é uma amina chamada de amina primária. Se tiver ligada somente a NH, é uma amina secundária. E se tiver ligada somente a N, é uma amina terciária. Pessoal, na química, as aminas estão relacionadas com cheiros fétidos, tá? Cadaverina, putrescina e por aí vai. São as aminas que têm cheiros não muito agradáveis. E também as vitaminas, tá certo? A vitamina A, D, E, K, tudo tem amina no grupamento. Aminoácido também tem amina. E cocaína, nicotina, codeína, cafeína também tem o grupamento amina. Cuidado para não confundir na prova amina com amida. Amida é quando eu tenho C dupla O, NH. Tá vendo? Tá no teu slide, ó, C dupla O com nitrogênio. Amina não tem C dupla O. Amida tem C dupla O. Amina não tem o C dupla O. A amida tem o C dupla O. A amida, ela está num inseticida, está num produto que é usado como defensivo agrícola. As amidas e as aminas só tem um nome parecido, tá? Mas a amina não tem C dupla O. A amida tem C dupla O. Certinho? Tranquilo então, pessoal? Vamos embora. Depois a gente volta para ver mais química do vestibulares. Beijo, pessoal.